Graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel e mais uma vez saiba que Deus é fiel e está tomando conta da nossa vida em nome de Jesus. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nós vamos glorificar a graça, a bondade de Deus, o amor dele que é sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós vamos ver o cuidado do Senhor diante de cada situação. Por quê? Porque Deus está cuidando da nossa vida em nome de Jesus. Deus está cuidando daquilo que é nosso, está abençoando. E nós vamos passar para a palavra agora em nome de Jesus. Ó, texto base de hoje é o Jeremias 10, 23. Vamos começar no Salmos 25, 12. Depois Salmos 119, 105. Aí a gente pula para o Jeremias, Provérbios 16, 2, 3 e 9. E logo depois Atos 9, 1. Presta bem atenção. Deus é fiel conosco, em nome de Jesus, e está nos abençoando. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele ensinará o melhor caminho a seguir. Presta bem atenção. Ele ensinará no caminho que deve seguir, né? Tem outra versão que fala assim, que ele ensinará no caminho que deve seguir. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. A nossa vida está na mão de Deus. Quem é aquele que teme o Senhor? Está perguntando. Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Escuta o que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, escuta o que o Senhor tem para a tua vida. Ele vai nos ensinar no melhor caminho que nós devemos seguir. Ele vai nos ensinar no caminho que nós devemos seguir em nome de Jesus. Presta bem atenção. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Presta bem atenção. Você e eu precisamos da luz da palavra de Deus para enxergar o nosso caminho, para saber para onde nós estamos indo. Então, traz a palavra para entender as coisas, para enxergar a luz de Deus. Ó, no Jeremias 10, 23, é o nosso texto base. Ó Senhor, eu sei que o homem que ao homem, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Não está na nossa mão, nosso caminho. Ainda bem, né? Ainda bem que não está na nossa mão, não é verdade? Está nas mãos de Deus, graças a Ele, né? Porque se tivesse na nossa mão, a gente já teria nos arrebentado, não é verdade? Às vezes tem gente que tem recurso e às vezes está com o caminho todo bagunçado porque não está seguindo aquilo que Deus tem para ele, né? Para nós. Então, ó Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Querido, o que ele falou? Que vai nos ensinar o melhor caminho a escolher. O que ele falou? Que vai trazer luz, que nós temos luz através da palavra para enxergar o que nós vamos fazer. Então, diante de cada condição, diante de cada situação, o que eu e você precisamos aprender? O que nós precisamos entender? Que as coisas estão nas mãos de Deus. As coisas estão nas mãos do Senhor. Nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus diante de cada questão. O que nós precisamos entender é que o nosso caminho está na mão de Deus, não compete. Eu sei ao Senhor que ao homem não pertence o seu próprio caminho, não pertence. O nosso caminho é Deus que traça o nosso caminho. Presta bem atenção, querido. Eu tenho escolha, Deus me deu o direito de escolher, mas quando eu vou escolhendo coisa que vai me levando para fora, para longe daquilo que Deus já projetou, as coisas não fluem. Lembra lá que a gente falou? Ó, que adianta o sentinela, né? Em vão trabalham os que edificam se o Senhor não edificar, o sentinela montar a guarda. Então, o que eu preciso entender? Nossa vida está na mão de Deus, querido. A sua vida está nas mãos do Senhor. O que nós precisamos entender é viver o cuidado e a graça e a misericórdia dele. Vamos lá aqui, Provérbios 16, 2.
Todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. O que eu estou fazendo? Presta bem atenção, eu quero trazer uma direção clarinha para nós aqui, que é da seguinte maneira: o que eu estou fazendo? Para onde nós estamos indo? Às vezes nós estamos indo para caminho que não é, que Deus não tem esse caminho para nós, querido. O que eu tenho que fazer? Orar, buscar a direção de Deus em nome de Jesus, buscar a direção de Deus diante de cada questão, ver se Deus está nesse negócio, se ele não está, deixar ele guiar os seus passos, guiar cada condição, porque assim nós vamos viver com alegria. Vamos viver contente, por quê? Porque eu estou vivendo o projeto que Deus tem. Eu vou viver com alegria, por quê? Porque, esse negócio aqui parece bom, não parece? Mas o Senhor vai julgar se realmente isso é bom, se realmente isso serve, se presta ou não. Às vezes não é bom, não, tá parecendo bom aos meus olhos, mas depois no final vai trazer desafio, vai trazer problema. Cuidado, querido, em nome de Jesus. Parece coisa boa, não parece? Vamos lá, ganhar, conquistar. Parece. Cuidado em nome de Jesus. Deus está trazendo uma direção. Vamos orar. Eu não estou falando para você não vai. E eu também não estou falando para você vai. Eu estou falando ore, busque a direção de Deus e deixe o Senhor te ensinar o melhor caminho a escolher em nome de Jesus. A gente já vai ver a ilustração aqui, tá? No Atos. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Você está com problema de colocar isso aí na mão de Deus? Então você já sabe que tem uma coisa que não está certa aí. Por quê? Porque eu tô com cisma. Não, eu vou colocar na mão de Deus, Deus vai falar não, eu não estou querendo que Deus fale não. Querido, não adianta. Não tem contentamento naquilo que Deus não projetou para nós. Deus vai alinhando o nosso caminho, vai dando direção, e aí eu vou tendo contentamento com as coisas. O versículo 9. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos. O homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Você está entendendo que não adianta eu fazer as coisas fora da vontade de Deus? Deus vai determinar. Eu vou escolher, mas Deus vai guiando os nossos passos, vai dando direção, vai colocando a mão ali, vai colocando a mão em outra situação, e assim nós vamos viver na manifestação de Deus. Nós vamos viver no cuidado de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos planejar, mas Deus vai guiar os nossos passos. Presta bem atenção agora. Agora vai ilustrar e vai clarear a minha e a sua mente de maneira bem, bem certinha, Entre mentes, Saulo, né, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ele ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Sinagoga era a igreja lá em Israel, tá? De Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado conduzi los presos a Jerusalém. Entretanto, durante uma viagem, quando aproximava de... presta atenção. Qual é o plano do Saulo? Né? Vai se tornar Paulo. Qual é o plano do Saulo? E prender todo mundo que estava adorando ao Senhor, discípulos do Senhor. Dirigindo-se ele ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas. Então ele foi lá, pegou pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco e tal. Qual que era o projeto dele? Pegar os crentes e prender tudo, levar tudo preso, bater, chicotear e um monte de coisa. Não era esse o plano dele? Mas Deus tinha um plano maior para a vida dele, que não era esse. Querido, em nome de Jesus, eu e você precisamos nos alinhar no plano e no projeto de Deus. Não adianta você ir para outro caminho, vai dar ruim. Não adianta, não vai. Eu tô falando não vai, você tá entendendo aí, né? Não vai para o caminho contrário. Você não sabe o que fazer, então você vai orar e Deus vai te ensinar o melhor caminho. Ele vai guiar os seus passos, vai trazer luz para você enxergar. No versículo 3. Entre mentes, durante sua viagem, quando se aproximou de Damasco, subitamente uma intensa luz vindo do céu resplandeceu
ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que lhe inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmão, em nome de Jesus, o que que eu preciso entender? Deus nos derruba do cavalo para a gente não continuar no plano e no projeto que não é dele. Eu estou num caminho que Deus não tem para a minha vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando caminho, projeto, aquilo que você. Não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso e aquilo, vamos fazer. Você não está, querido. Deus vai nos fazer cair em terra para que eu e você não continue naquilo que ele não tem. Às vezes você está fazendo uma coisa boa, não está? Você está querendo, lá na frente, lá no Atos 16, ele não estava querendo ir para Damasco, para Bitínia, né, para a Ásia, mas Deus levou ele para a Europa, para a Macedônia, que hoje é Europa. O que é que nós precisamos entender? Ô, querido, era coisa boa, não era? Que ele ia fazer? Mas não estava no plano de Deus. O que que Deus fez? Impediu. O que que Deus fez aqui? Ele não era servo do Senhor. Mas o que que ele estava fazendo? Ele estava querendo pegar os crentes e sentar o sarrafo, bater, levar preso. O que que Deus fez? O que que Jesus fez? Cercou ele com a luz lá, aí ele caiu em terra, querido. Às vezes, eu posso mudar o meu caminho sem que eu caia em terra. Mas o que que eu preciso fazer? Ouvir a palavra. Senão Jesus vai me derrubar em terra, vai te derrubar em terra. Em nome. Para onde você está indo? Ó, você está indo para lá, não tá? O que que ele vai fazer comigo, com você? Não, filho, não é para você ir para aí, não. Não vai, não, viu? Não vai, não. Não vai para aí, não. Ô, menino, não vai, não, querido. Não vai. Aí, o que que ele faz? Manda uma luz, joga em terra, querido. O que que eu preciso entender? Existe alegria e contentamento naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ao que lhe inquiriu: Quem é, Senhor? Versículo 5. E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Você está entendendo? Ele estava fazendo o quê? Ia pedir carta para as sinagogas de Damasco, para as igrejinhas lá, né, de Damasco, para prender todo mundo. O que que Jesus fez? Ó, mandou uma luz na cara dele, ele caiu, ficou 3 dias cego em jejum, e depois o Ananias foi explicar com ele o que tinha que fazer. Meu irmão, mudou totalmente o caminho dele. Ele estava perseguindo, passou a fazer parte do povo de Deus e ser perseguido. O que nós precisamos entender? O caminho é de Deus. Não viu lá no texto base? Qual que é o texto base? Jeremias 10, 23. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Você está entendendo? Então, o que você vai fazer? É um projeto grande? É um projeto pequeno? É um caminho curto? É um caminho mais longo? Coloca na presença do Senhor, consagra. Por quê? Porque eu estou indo. Eu estou indo. Aí Deus vai fazer o quê? Vai jogar uma luz bem forte. Como que pode ser essa luz? Pode ser o impedimento que nem ele fez lá, quando eles estavam tentando ir para Bitínia, para Mícia, Galácia, tudo aquela parte ali. Ele vai fazer alguma coisa. Mas o que eu preciso entender? Consagra na presença do Senhor. Não apavora, não. Para que apavorar? Para que ficar doidão da vida? Não, não apavora, não. Em nome de Jesus, coloca as coisas na presença de Deus, que não seja necessário chegar ao ponto de eu e você cairmos em terra para enxergar que isso que nós estamos fazendo não provém de Deus. Para isso que nós queremos fazer não provém de Deus. Não é o que o Senhor tem. Então, vamos orar, vamos clamar. Ó, escutou a voz de Deus? Ó, pro outro lado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça, Senhor, e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Pai, opera com teu poder e a tua graça, manifesta, Senhor, da tua unção e da tua misericórdia, Papai querido, Deus todo-poderoso, aniquila, Papai, toda a obra do inferno, toda situação contrária cai por terra, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder
e a tua graça em nome de Jesus. Senhor, oh Pai, diante de tantas coisas, nós precisamos tomar decisões, fazer as coisas, Pai, e eu peço da tua direção sobre nós. Nos direciona, Pai. Nos dá a direção naquilo que nós vamos fazer. Jesus, que nós possamos escutar a sua voz sem que seja necessário nós caímos em terra. Deus, nós estamos nas tuas mãos e reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Dirige os nossos passos, joga a luz para enxergarmos o caminho, Pai, e que não seja necessário o Senhor jogar luz para nos derrubar, para que nós paremos ali e seguimos a tua direção. Abençoa com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.